8h19 aqui no Jornal Gente. Nós estamos recebendo com transmissão simultânea da Rádio Bandeirantes, Band News TV, os nossos aplicativos na internet. O principal deles é o Band Play. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, também secretário aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes, Band News TV. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre a eleição, porque afinal de contas, todo mundo já está conversando sobre a eleição que vai acontecer no próximo dia 4 de outubro e cada vez mais, né, a gente até conversava antes um pouco aqui, secretário, o debate eleitoral está antecipado. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí as considerações de como é que está o cronograma do PSD, que tem 3 pré-candidatos à presidência da República. É verdade, a cada eleição o debate se antecipa, não é? Tudo isso por conta das redes sociais. As redes sociais, elas movimentam diariamente a vida dos políticos, dos gestores públicos, não é? Eles são cobrados, né, para que apresentem o dia de ontem, o dia de amanhã, e não é diferente com o PSD, lógico. Nós temos condições hoje de ter uma expectativa muito positiva em relação às eleições do ano que vem. Nós vamos ter bons candidatos em vários estados a governador. Temos 3 bons pré-candidatos à presidência da República, o governador Ratinho Júnior, o governador Ronaldo Caiado, o governador Eduardo Leite, que vão nos dar a oportunidade de apresentar ao Brasil durante esses 2 meses o que eles pensam, né? Promovendo debates, promovendo encontros e dessa maneira nós dando a nossa contribuição para que as eleições sejam valorizadas com bons candidatos. Olá, ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, ministro, assim, quem tem 3 candidatos, tem mesmo candidato? Porque assim, fica parecendo que quem tem 3 não tem nenhum, né? O senhor, essa aposta que o PSD está fazendo com 3 candidatos, isso se não surgir um quarto, né? Afinal de contas, o senhor andou ali no lançamento da candidatura do ministro Aldo Rebelo à presidência da República, né? Eu já vi ali um gesto de gentileza que pode resultar em alguma conversa, não sei ainda, o senhor vai nos contar daqui a pouco. Mas o que eu gostaria de saber é que se o senhor faz isso porque acredita mesmo em terceira via no Brasil? Bom dia, Cláudio Alberto, prazer estar aqui conversando com você. Na verdade, as eleições acontecem em outubro e 3 candidatos significa que o partido tem 3 pessoas muito qualificadas que durante 8 anos fizeram extraordinários governos, muito bem aprovados nos seus estados e que dispõem a ser candidato a presidente da República. Portanto, não é o partido que está escolhendo. E nós, muito felizes e muito orgulhosos de estar podendo reunir dentro do partido pessoas tão qualificadas. Então, haverá o momento de decidir onde teremos um só. O importante é que dentro do partido existe respeito, muita harmonia e uma tranquilidade muito grande dos 3 em relação ao encaminhamento do partido. Os 3 saberão respeitar os resultados, seja o escolhido, seja os 2 que não serão escolhidos. Então, eu acho que é muito positivo ter 3 opções, não é? E não precisamos aqui decidir agora. Nós temos no mês de março ainda, onde o quadro partidário vai ficar mais estabilizado, porque nós vamos ter a janela partidária, nós vamos saber observar qual vai ser o projeto dos outros partidos, para daí, reunindo todas as informações, podermos escolher melhor. E eu diria para você, Cláudio Alberto, que não é a terceira via. Nesse caso específico, onde teremos praticamente 3 projetos importantes do Brasil, eu acho que é a melhor opção, é a melhor via. Nós realmente temos 3 pessoas muito qualificadas, um partido que cada vez mais deixa claro que é um partido do diálogo, do respeito à democracia, que registra a importância da convivência com os contrários e que, diante da experiência já comprovada dos seus gestores, ele pode apresentar um projeto que as pessoas confiem que seja bom para o Brasil. Presidente, bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas em uma rapidinho aqui para o senhor. Primeiro, que critérios o PSD vai usar para optar por um desses 3? E uma vez feita a opção, como garantir que o partido, que é um partido muito grande hoje, é o que tem maior número de prefeituras no Brasil, se engaje numa candidatura à presidência, já que o PSD tem várias vertentes ideológicas dentro da própria legenda? Por exemplo,
aqueles mais à esquerda comprariam a causa de uma candidatura de Ronaldo Caiado? Olha, primeiro quero registrar que foi um avanço no Brasil nós acabarmos com a coligação nas eleições proporcionais de vereador, deputado estadual, deputado federal. E agora precisamos avançar para acabar com as coligações nas eleições majoritárias, prefeito, governador, presidente da República, mas ainda não acabaram essas coligações, portanto nós vamos ter que conviver com elas. E esse cruzamento ainda existe. Por exemplo, na Bahia, o senador Otto Alencar, já quando ele veio para o partido, fundador do partido, quando fundamos o partido aqui em São Paulo, eu, o Cláudio Lembo e o Afif Domingos, a primeira pessoa que veio, o primeiro líder político que veio nos encontrar foi o Otto Alencar, que chegou ao partido como vice-governador da Bahia, do então governador Jacques Wagner, com 6 deputados federais, dando já ao partido naquela largada, naquela primeira semana, 10 deputados federais com aqueles que estavam se filiando por São Paulo, mais os da Bahia. E ele é um aliado do PT na Bahia, não tem nenhum sentido nós exigirmos que ele não caminhe com o PT. Mas nós vamos ter o nosso candidato, seja o Ratinho, seja o Caiado, seja o Eduardo Leite, e na Bahia, por exemplo, nós vamos ter um palanque disponibilizado para o nosso candidato a presidente da República. E será assim em todos os estados. Rio de Janeiro é diferente. Rio de Janeiro, todos querem estar no palanque do Eduardo Paes. O presidente Lula, isso é público, né, tem já demonstrado a sua vontade de participar do palanque dele, de estar na chapa. O governador Cláudio Castro tem dito que gostaria muito de ter essa parceria, essa proximidade. E o nosso candidato, evidentemente, também. Então, muito possivelmente, o Eduardo Paes vai comparecer em 3 palanques. Só falta um candidato se recusar a comparecer a determinado palanque. Então, um candidato que vai ter, com certeza, por volta de maio, junho, de 15% a 20% dos votos, não é? Pode ser até de 10 a 15, que é um número bem razoável para o mês de junho, ele terá base importante eleitoral em todos os estados. E, naturalmente, a organização da campanha vai surgir dessas bases, através do PSD local, ou através das lideranças e dos eleitores que estão confiando que ele seja a melhor proposta para o Brasil. Secretário, que bom estar falando com o senhor, um bom dia aqui direto de Paris. Então eu vou fazer aqui uma provocação, porque assim, é uma dúvida que os nossos ouvintes e telespectadores também têm, e o senhor é muito conhecido como articular bem nos bastidores, tanto de uma vertente quanto da outra. E agora falando especificamente da ala da direita. Por exemplo, nós temos a candidatura de Flávio Bolsonaro representando aí o bolsonarismo. Aí o PSD tem nomes como Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado. O senhor acredita que isso não, de alguma forma não pode rachar a ala da direita, tendo tantos nomes assim? Bom, primeiro a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura de direita. E tem o nosso respeito. A nossa candidatura será uma candidatura de centro-direita, não é? O que nos leva a concluir que no segundo turno todos estarão juntos. Então haverá necessariamente, não é, respeito no primeiro turno, como haverá respeito também pela candidatura do presidente Lula. Nós temos que aprender a conviver com os diferentes, aprender a fazer campanha com um padrão elevado, né? Com um nível dos debates que engrandeça o país. E o PSD quer dar essa contribuição, elevando o padrão das discussões, não é? Respeitando os adversários, mostrando que nós não temos um projeto de poder, não queremos ser poder a qualquer custo. Nós queremos mostrar para o Brasil que o PSD tem um projeto de Brasil. E nesse projeto de Brasil teremos um bom candidato. O senhor falou aí 10 a 15%, né, do candidato chegar até o mês de junho. Se não chegar até 10%, o PSD estuda a possibilidade de abrir mão dessa candidatura no primeiro turno? Não, o PSD terá candidato no primeiro turno. Nós temos uma confiança muito grande de que esse candidato tem grandes chances de vencer a eleição e de ajudar a transformar o Brasil. Nós precisamos transformar o Brasil, Pedro. Nós precisamos ter um projeto de Brasil que definitivamente combata a corrupção, a transparência na vida pública. Não tem nenhum sentido a gente não fazer políticas públicas com a tecnologia que temos hoje,
que traga mais transparência para a gestão pública, não é? Não tem nenhum sentido a gente ver um Congresso Nacional lutar, trabalhar para que tenha menos transparência na tramitação de emendas, não é? Não tem nenhum sentido você não discutir com profundidade no Brasil a implantação do voto distrital, o fim das reeleições. Isso é para valer. Nós realmente queremos respeitosamente, tendo a maior compreensão de que tem posições diferentes dos nossos adversários, dos outros partidos, de outros parlamentares, mas deixar claro as nossas posições e deixar claro aquilo que vamos fazer se vencermos as eleições. Em relação ao que seduz mais o eleitor, assim, segurança pública, como é que vai ser o posicionamento do partido diante de um problema tão grave que o Brasil atravessa? Aí nós temos duas coisas distintas, né? O partido terá um conjunto de diretrizes, né? Deixando claro que será construído nas próximas semanas, deixando claro as nossas prioridades, o que a gente entende que seja mais relevante para ser discutido no Brasil e ser transformado nos próximos 4 anos. E é evidente que isso afeta a saúde pública num país que 70% das pessoas não tem plano de saúde, ou até mais. Ensino público, educação pública, não é? Segurança. E nas últimas semanas, infelizmente, nós achávamos que isso já está sendo descartado, voltou a ser uma prioridade, as pesquisas estão apontando o combate à corrupção. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas observaram a sua atitude, o seu comportamento, né, político dos últimos anos, ali com um pé no bolsonarismo, no governo de Tarcísio Gomes de Freitas, com outro pé com representantes do seu partido no governo Lula. E hoje, inclusive isso já foi publicado até agora no fim de semana, né, na imprensa e tal, as pessoas falando sobre algum tipo de possível entendimento seu com o Lula. Exatamente, seria um grande fator surpresa para as eleições deste ano. Eu gostaria de saber se há alguma chance disso acontecer e se o senhor, que fez questão de agora destacar que Flávio Bolsonaro é candidato de direita e o candidato do PSD será de centro-direita, se essa centro-direita está mais próxima da direita ou da esquerda chefiada por Lula. O que é que temos de concreto em relação a isso, ministro? Cláudio, chance zero de não termos uma candidatura própria. O PSD não está com um pé no governo Tarcísio. O PSD é governo. Nós ajudamos o Tarcísio a se eleger, participamos da campanha, indicamos o vice-governador, portanto não é com o pé. O PSD governa juntos. É uma aliança sólida, transparente, não é? Honesta e que nos dá muito orgulho, porque o Eduardo Tarcísio tem sido um excelente governador, índice de aprovação que nenhum dos governadores dos últimos 40 anos teve e que caminha para uma reeleição. Eu acho que não existe eleição ganha, mas eu acho que com uma probabilidade muito grande de vencer as eleições. É um dos melhores governadores dos últimos 50 anos de São Paulo, com importantes investimentos na infraestrutura, na saúde, retomando e acabando obras importantes que estavam paralisadas há mais de 15 anos e dessa maneira se consolidando como esse grande governador que é. Em relação ao presidente Lula, vamos aqui relembrar. Inclusive eu tive aqui várias vezes na época. Em 2022 nós esforçamos muito para que o Rodrigo Pacheco fosse nosso candidato a presidente da República. Uma pessoa muito qualificada, uma pessoa séria, que faz um excelente trabalho à frente do Senado, um grande advogado. Mas o tempo foi passando e ele entendeu que a missão dele naquelas eleições, nas últimas eleições de presidente, seria estar à frente do Senado diante da tensão institucional que vivia o país na época. E se afastou, acabou não nos prestigiando, porque gostaríamos muito que ele fosse o nosso candidato. Tentamos o Eduardo Leite, que estava avaliando ser ou não ser candidato, depois ele também declinou. No final, até porque ter candidato por ter candidato, é melhor não ter. E acabamos não tendo candidato. Cada estado teve o seu caminho. E aqueles que são hoje ministros do presidente Lula é por conta de terem participado da campanha do Lula. O Carlos Fávaro foi
candidato, foi um dos mais importantes coordenadores da campanha Lula no seu estado. O Alexandre Silveira foi candidato a senador na chapa do presidente Lula. O André de Paula foi candidato a senador na chapa do presidente Lula. E eles foram convidados, não teve nenhuma interferência partidária. Por isso que eu sempre digo, mas você vai pedir para ele sair? Não, eu não pedi para entrar e nem vou pedir para sair. O PSD não tem nenhuma vinculação com a presença deles lá, mas admira eles, são quadros do partido, muito respeitados e tem legitimidade para estar lá porque eles apoiaram a candidatura do presidente Lula. Vamos falar sempre com transparência que isso nos ajuda. O Alexandre, que é ministro, é tão ético, presidente do partido em Minas Gerais, se afasta da presidência porque sabe que o nosso caminho lá é com o Matheus Simões, que estará no palanque adversário do presidente Lula. Então, na verdade, Cláudio Humberto, eu te agradeço essa pergunta, é muito mais jogo eleitoral já, não é? As pessoas querendo fazer intriga, olha, vamos cutucar lá, falar que o Kassab vai com o Lula, porque daí estressa um pouco a relação com o Tarcísio, não sei o quê. A gente conhece esse jogo, entendo com naturalidade, faz parte do processo. Mas quem acompanha assim de perto, né, os analistas como você e como tantos outros que são muito competentes e têm a minha admiração, sabem que não vai ter retorno, nós vamos ter candidatura própria, temos 3 excelentes candidatos, um deles será candidato e se vencer, será um grande presidente da República. Ministro, sobre o governador Tarcísio de Freitas, chance zero dele sair candidato à presidência da República. Ele não é do PSD, mas o senhor faz parte do secretariado dele em São Paulo e é uma pessoa muito próxima a ele. Essa página está virada já na cabeça de Tarcísio? Olha, eu não posso falar por ele, né? Seria um grande erro da minha parte. O governador de São Paulo, ele fala por ele tem dito que definitivamente ele está fora desse processo, que ele não conta mais com essa hipótese, que nunca contou. O que existia eram muitas abordagens, muitas pressões para que ele fosse candidato. O PSD, posso falar por mim, nós estamos nos preparando, né? Vamos ter o nosso candidato e levando em consideração as palavras dele, admitindo que realmente ele não será candidato e estamos, portanto, rumando nesse projeto da candidatura própria. Nós estamos conversando ao vivo com o Gilberto Kassab, presidente do PSD. Presidente, as últimas eleições do Brasil, elas, enfim, tiveram um cenário muito polarizado. A gente nem ouvia a proposta, a gente só ouvia a troca de farpas e janeiro já começa com tudo de 2026. O senhor acredita que há espaço para um discurso mais moderado nessas eleições? As pesquisas mostram isso. O eleitor está cansado desse fla-flu. Haja vista a própria repercussão que está tendo o projeto do PSD, não é? Muito entusiasmo. Eu estou muito feliz, como todos os dirigentes do PSD, nas últimas semanas com a repercussão das campanhas do Ratinho, do Caiado, do Eduardo Leite, não é? Nos últimos dias, um entusiasmo crescente com a união dos 3, porque gera a perspectiva de que nós vamos ter um candidato forte que vai ser apoiado, né? Por todos. Então, realmente, essa polarização me parece que pode já estar sendo fragilizado, o que é muito bom para o Brasil. Nós não podemos ficar nessa opção dupla, sem uma opção moderada, porque as pessoas votam no candidato da direita, não porque gostam dele e das propostas dele, porque antes de mais nada tem ódio do candidato da esquerda. Votam no candidato da esquerda porque tem ódio no candidato da direita. E não é assim, não é? Nós temos que escolher aqueles que nós entendemos que têm a melhor proposta, os melhores projetos para o país, que tenham experiências anteriores, não é? Que tenham sido testados, aprovados, que a gente tem certeza que ao se eleger presidente da República, saberão compor uma equipe de colaboradores de altíssimo nível, também com boa experiência, e eu acredito que nessas eleições o diferencial é o PSD que está apresentando essa alternativa. Temos total respeito por aqueles que entendem que o Flávio Bolsonaro é o melhor candidato, temos total respeito por aqueles que entendem que o presidente Lula é o melhor candidato, mas nós sabemos, porque todas as pesquisas indicam, que mais da metade da população gostaria muito de ver uma alternativa. Queria perguntar agora sobre o senhor, porque a gente já falou de Lula, família Bolsonaro, falamos de outros personagens. Qual que é a tua vontade para essa eleição? Como é que o senhor vai participar dessa eleição? O senhor vai ser candidato a vice do Tarcísio aqui em São Paulo? Olha, Pedro, eu estava conversando com você agora há pouco, né, antes de entrar no ar. Eu sou uma pessoa tão feliz com a minha carreira, com a minha vida.
um brasileiro que teve uns pais que me proporcionaram uma educação tão bacana. Me formei na USP em Engenharia Civil, em Economia. Aqui na Band, eu não presencialmente, mas acompanhava o Trabuco. Eu lembro do meu pai fazendo barba e ouvindo o Trabuco diariamente em casa. Depois, vocês não sabem, eu com 10 anos de idade, estive aqui no Jornal Gente, com 10 anos, para entrevistar o Zé Paulo de Andrade, porque ele estudou na Fundação Liceu Pasteur. Eu dirijo, meu pai dirigia, hoje eu que dirijo. E eu tinha que fazer uma redação entrevistando uma celebridade. E aí o meu pai ligou pro Zé Paulo, puxa vida, o Beto, meu pai chamava de Beto, precisa fazer uma entrevista, vim aqui nesse jornal com 10 anos de idade e entrevistei o Zé Paulo de Andrade. E convivi muitos anos com ele, com o Salomão, com tantos, né? Até hoje convivemos com o Mitre. Depois, na carreira pública, eu fui vereador, eleito na maior cidade do país, fui deputado estadual, fui 2 vezes deputado federal, fui vice-prefeito, prefeito mais longevo na história de São Paulo, daqueles que foram eleitos. Ocupei 3 ministérios em Brasília, ciência e tecnologia, comunicações, cidades. Então, quero dizer para você que sou secretário de Estado hoje do governador Tarcísio. Eu sou muito feliz, eu não tenho nenhuma obstinação em ser nada. Se tiver oportunidade para participar e for chamado, for convidado, é lógico que eu participo. Sei e gosto de disputar eleições, mas também gosto de ajudar bons projetos. Ministro, o senhor está seguro de que a escolha de um candidato entre os 3, né, por enquanto 3 presidenciáveis no seu partido, que a escolha de um deles para ser cabeça de chapa não vai produzir algum tipo de sequela nos que serão preteridos de alguma maneira? Primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e também sobre a chapa que vem sendo mencionada como a mais provável do seu partido, que seria Ratinho Júnior como candidato a presidente e Eduardo Leite como candidato a vice. O senhor consideraria que esse é um cenário mais provável? Olha, eu posso lhe afirmar mesmo, Cláudio, que não haverá nenhuma animosidade, a escolha será feita consensualmente. O estado de espírito dos 3 candidatos é o melhor possível. Eles estão com a cabeça nas eleições, querem ser candidatos, querem ser presidente da República, mas também eles já estão pensando no mês de novembro. Em novembro nós teremos um resultado, um presidente da República, e nós precisamos construir um partido forte, um partido respeitado, um partido com grandes deputados federais, grandes senadores. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. Em relação à provável chapa, não. O que existia é que até alguns meses atrás, nós tínhamos apenas o Ratinho como candidato, então falava-se muito de Ratinho. Depois, num gesto de muita compreensão e maturidade do Ratinho, foi feito o convite, o Eduardo Leite se incorporou ao partido, se filiou ao partido e passou a ser também e ter a mesma dimensão dentro do partido que o Ratinho. E agora, num gesto também de compreensão, não apenas do Ratinho, do Eduardo Leite, ficou registrado e foi aceito o convite para que o Caiado se incorporasse nessa atuação como candidato do partido. Os 3 candidatos não, né? São pré-candidatos ainda. E dessa maneira não existe nada que é provável. Os 3 estão em condições de igualdade, a largada foi dada, os 3 têm perfis extremamente adequados para que o Brasil precisa, evidentemente cada um com as suas características, e não dá para se falar nem em vice, nem em candidatura do PSD, porque seria realmente uma falta de inteligência e realmente inadequado diante do que foi decidido. O que está decidido e consensualmente com a participação dos 3, que a partir de agora, durante 2 meses, os 3 vão continuar as suas colocações, as suas apresentações, e na hora certa, consensualmente, politicamente, o PSD vai definir quem será o nosso candidato, com o apoio dos 2 que não serão escolhidos, não por falta de capacidade, mas efetivamente porque precisa escolher um só e temos que ter maturidade e serenidade para escolher aquele que a gente entenda na época que seja o melhor. Ministro, estava ouvindo aqui, fiquei emocionada de ouvir essa história envolvendo o Zé Paulo, né? Acho que ele deixou uma lembrança tão grande em todos nós aqui, nos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então, voltar no tempo, saber que o senhor com 10 anos
foi ao estúdio do Jornal Gente para entrevistar o Zé, olha, foi o presente do dia. Mas eu queria seguir na política e perguntar para o senhor o seguinte, sobre estratégia, não é? A gente está falando aqui de um momento em que todas as pesquisas colocam o presidente Lula no segundo turno. E as simulações são feitas Lula versus alguém. O senhor tem no seu partido 3 governadores muito bem avaliados nos seus estados, mas que ainda precisam construir um nome nacional para ter uma candidatura viável à presidência da República. Contra isso, o senhor tem Flávio Bolsonaro, que tem o sobrenome Bolsonaro, que já o faz conhecido nacionalmente pelo sobrenome. Qual que é a estratégia para fazer decolar uma candidatura nessas condições, imaginando que, muito provavelmente, o Lula estará no segundo turno. E aí o senhor vai ter que tirar Flávio Bolsonaro da jogada para ter chance com o seu candidato no segundo turno. Olha, Thaís, antes de mais nada, eu estava relembrando aqui, não é só o Zé Paulo, não. Todos sabem, quem me deu oportunidade na vida pública foi o Guilherme Afife Domingos. E em 1982, 83, quando ele assume a Associação Comercial, eu estudava ainda engenharia na Poli. Ele me convida para estruturar o Conselho de Jovens. E de vez em quando ele via aqui na Band. E na Band ele sempre era recebido pelo seu João Saad. Então eu convivi muito junto com a Fife na época, né? Com o seu João. O Johnny ainda não estava sempre presente e até hoje agora convivendo com o Johnny. Então você vê que eu tenho estrada. Mas voltando aqui a sua saudade, na vida é muito bacana quando a gente tem saudades, né? Eu tenho muita pena de quem não tem saudades. Eu tenho saudades do seu João, tenho saudades do Zé Paulo, tenho saudades do Salomão, tenho saudades do meu pai ouvindo o Leporassi, então é muito bacana isso. Mas voltando aqui à sua pergunta, primeiro eu não acho que está definido que o Lula vai para o segundo turno. As pesquisas hoje indicam isso, não é? Segundo, não vai haver nenhuma disputa com o Flávio Bolsonaro. O que vai haver é o nosso candidato procurando mostrar para o Brasil que é muito mais saudável a gente ter um projeto no Brasil liderado por um partido que não tem esse antagonismo, esse clima de ódio com os dois lados, que tem capacidade de diálogo, que tem propostas efetivas que infelizmente não estão sendo discutidas nos últimos anos. Você não vê nada efetivo no combate à corrupção, na promoção da transparência, na implantação do voto distrital, como eu disse agora há pouco, e tantas outras medidas que são fundamentais para que o país avance. Então, nós vamos ficar no campo das propostas, mostrando por que somos diferentes, mas mostrando, acima de tudo, respeito à candidatura do Flávio Bolsonaro e respeito à candidatura do presidente Lula. Mas eu discordo de você, eu acho que quem vai estar no segundo turno é o nosso candidato. E a outra vaga vai ser disputada entre o Lula e o Flávio. Ministro, e falando a respeito do campo das propostas, que isso é muito importante, segundo a Paraná Pesquisas, o nosso Murilo Hidalgo está sempre aqui conosco, segurança pública, como disse o Pedro, mencionou agora há pouco, é o assunto número 1, é a grande preocupação do brasileiro. Qual que é a proposta que, seja quem for o candidato do senhor, vai precisar levar aos brasileiros nesse sentido, para que realmente as pessoas acreditem que vai haver uma mudança, que o nosso país ele é muito bonito, que ele precisa captar enfim, dinheiro estrangeiro, que nós precisamos, o Brasil tem potencial para muito mais, mas a segurança, ela atrapalha quem mora dentro do país e também quem quer atrair o capital estrangeiro para o nosso país. Aqui na França, por exemplo, o senhor conhece a França muito bem, o senhor inclusive falou do Instituto Pasteur, que é uma referência em educação, as pessoas falam, nossa, o Brasil é um país tão, mas que pena que a segurança está dessa forma, quer dizer, isso já saiu das nossas fronteiras e isso também atrapalha no sentido da diplomacia. Olha, efetivamente a segurança é um tema relevante. O Instituto Paraná Pesquisas, que é um dos mais qualificados do país, tenho muito respeito pelo que o Murilo faz e admiração, ele acerta muito, né, nas suas pesquisas. A segurança ela é um tema que vai ser discutido diariamente na campanha, mas eu sou um otimista em relação à segurança, não apenas no Brasil, no mundo. A tecnologia nos ajuda. Eu acho que a nossa geração, nós aqui que estamos conversando aqui nesse momento no Jornal Gente, nós vamos ainda viver um momento em que o mundo vai ter muito pouco crime. Porque os crimes com a tecnologia disponível, cada vez mais eles vão ser identificados rapidamente, cada vez mais nós vamos ter mais segurança, as pessoas sabendo que estão sendo monitoradas online, porque hoje
Só os bandidos que nos monitoram quando eles querem fazer o mal feito. Mas o poder público, cada vez mais com a tecnologia que ele tem à disposição, ele identifica muito rápido. Veja aí as câmeras disponíveis aqui na cidade de São Paulo, como ela identifica com facilidade, não é, na região que ela é executado o programa, como ela identifica fácil os criminosos. No Brasil inteiro, você tendo mais integração entre os estados, nós vamos conseguir avançar muito. O policiamento das nossas fronteiras, ele vai ser feito com muito mais facilidade, ele não precisa ser feito mais fisicamente, ele vai ser feito com tecnologia, não é? Com radares. Isso tudo tem que ser parte integrante de uma política de governo, de um plano de governo, não é? Que vai nos dar mais confiança, nos encher de confiança em relação ao combate ao crime organizado, ao combate ao tráfico de drogas, em combate ao crime comum. Eu sou um otimista. E também que os estados possam investir mais em segurança, com uma certa autonomia que eles não têm hoje, mas sempre respeitando a necessidade de que se integrem as políticas públicas estaduais. Para finalizar, a última pergunta para o senhor sobre o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, essa discussão que está sendo travada a respeito de um código de conduta para magistrados, mediante o que nós temos assistido aí no noticiário. Qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, eu acho bastante adequado ter um código de conduta e eu acho fundamental que a gente tenha uma idade mínima para que os ministros sejam indicados para os tribunais superiores. Fala-se muito em mandato. Eu sou um pouco descrente dessa questão de mandato, porque mandato é o seguinte, você vai indicar um cidadão, ele vai para um tribunal superior, mas já começa a pensar o que ele vai fazer no final do mandato. Se você colocar uma idade mínima de 60 anos, ele vai ficar 15 anos lá, é bastante. E quarentena para disputar a eleição, quando ele deixar, ou porque renuncia ao longo desses 15 anos, ou quando ele aposenta. E quarentena também para advogar quando ele deixa o Tribunal Superior. Eu acho que essa medida é muito importante. Não vamos olhar para o passado, não tem nada a ver com os que estão aí, em relação ao futuro do país. A idade mínima fica claro que ela é fundamental. Eu sou contra o mandato, mas tem que haver essa modificação. E 60 anos é bem razoável. 60 anos, nós vamos ter condições de avaliar melhor a vida do cidadão que está se apresentando como um indicado do presidente da República, não é? E com isso, a chance de errar é muito menor. E 15 anos é um prazo mais do que razoável para alguém estar à frente de um tribunal tão importante, com responsabilidades tão grandes, que é integrar o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o do Trabalho, a Justiça Trabalhista. Eu acho que não dá mais para adiar mais, mas eu não vejo ninguém fazendo isso, eu não vejo nenhuma iniciativa, não é? Porque o ideal é que fosse realmente o Poder Executivo à frente de iniciativas como essa, preparando projetos, mas faz 20, 30 anos que se fala em modificações e nada acontece. Por isso que eu sempre digo que uma candidatura moderada, que tenha diálogo com todos, é muito mais fácil de implantar essas transformações que são tão importantes para o futuro do Brasil. Presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi entrevistado por nós aqui ao vivo no Jornal Gente, nos nossos estúdios em São Paulo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a você, obrigado Cláudio, Sônia, Thaís. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês num jornal tão qualificado, com uma audiência tão qualificada e que presta há décadas tão importantes serviços ao nosso país. Obrigado, Obrigada, Boa sorte. senhor.